Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira aula de redes de computadores. Meu nome é Evanderson Santos de Almeida, sou especialista em rede de computadores. Boa noite, Evanderson. Boa noite, pessoal. Bom, como o Evanderson falou, a gente vai trabalhar juntos, nós vamos trabalhar juntos a disciplina de redes de computadores. Eu sou o professor Carlos Henrique, sou mestre em ciência da computação e nós vamos desenvolver aí, ao longo dessa etapa, todos os conteúdos inerentes à disciplina de rede, certo? Bom, então, para a nossa primeira aula, vejamos nossos objetivos. Nosso primeiro objetivo, identificar os componentes de uma rede e suas funções. Então, no decorrer da aula, nós veremos aí como uma rede é composta, quais são os objetos, os dispositivos que compõem uma rede de computadores. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, apesar do nome rede de computadores, uma rede não é formada somente de computadores. E isso vocês vão descobrir ao longo dessa aula. E também descobrir para que serve cada dispositivo que compõe essa rede. O nosso próximo objetivo é o seguinte: entender como são classificadas e organizadas as redes. Então, as redes de computadores, uma vez formadas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua formação, com a sua organização. Isso também nós veremos, então, nesta aula de hoje. Por isso o título, então, do sinal de fumaça ao e-mail. A comunicação sempre foi uma necessidade humana, observada através dos tempos, buscando sempre a aproximação entre as comunidades. Então, a comunicação ela sempre foi necessária desde os primórdios. É impossível a gente poder dizer que vive numa sociedade hoje sem se comunicar. Você já tentou passar um dia sem falar com ninguém? Você acha que é possível você passar um dia inteiro, executar todas as suas atividades sem falar com alguém? Você acha possível, professor Carlos? Eu acho possível. Já como dizia o nosso querido Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então a comunicação é muito importante para o ser humano. Agora vamos acompanhar no slide aqui, exemplos de comunicações, como as pessoas fazem para se comunicar. Antigamente os índios utilizavam sinais de fumaça, tambores, e numa época mais recente foram utilizados pombos correios nas épocas de guerra, na época da Primeira Guerra, da época medieval, se usavam muito os pombos correios. Então, atualmente, nós temos meios mais modernos para a comunicação. Depois dos pombos correios já apareceram os telégrafos, por exemplo, que são meios de comunicação que permitem a comunicação a longas distâncias. Nós temos o desenvolvimento dos correios, as cartas. Então, nós chegamos aí a um bom nível de comunicação. Porém, esse bom nível de comunicação ainda tinha alguns problemas. Por exemplo, as mensagens em telégrafo, elas eram passadas em código Morse. Nem todo mundo sabia decifrar. As mensagens enviadas por cartas, muitas vezes demoravam muito para chegar. Por exemplo, cartas enviadas de um continente para outro, do Brasil para Portugal, por exemplo. Em certa época tinha que ir de navio, depois de avião. Mesmo assim, levava algum tempo para chegar a mensagem, para ser transmitida a mensagem. Então, perdia-se um pouco em agilidade. Hoje, vamos acompanhar aqui. Hoje, a gente tem aí meios de comunicação digital. Por exemplo, os e-mails. O e-mail é o chamado correio eletrônico. Muita gente pensou que quando o correio eletrônico se desenvolvesse, o correio tradicional iria morrer, o que não aconteceu, apenas mudou o foco. Mas, quantas cartas você já escreveu esse ano? A gente não tem mais o hábito de escrever cartas. A gente tem usado os correios mais para encomendas, SEDEX, enviar documentos que não podem ser enviados em meio digital. Agora, se você tira uma foto, você mora em outro país, tira uma foto e quer mandar para os seus pais, você manda via e-mail. Você quer mandar uma simples carta, um simples comunicado, você pode mandar via e-mail. Então nós temos aí um pouco mais de agilidade. Um outro meio de comunicação é através das redes sem fio. Nós temos aí um grande exemplo de comunicação através de rede sem fio, o telefone celular. Antigamente, somente podíamos usar os telefones fixos, ou seja, ou em orelhões, ou nas próprias residências, ou instituições, órgãos públicos e por aí vai. Hoje não. Hoje você pode usar o celular, não deve, mas pode usar o celular em carros, você pode estar numa ilha e usar o celular, você pode estar em pleno voo, utilizar o celular, andando de bicicleta, utilizar o celular no meio da rua, em casa, em qualquer lugar. Então você tem aí essa mobilidade que confere para a gente, além de uma agilidade maior,
né? Confere também uma comodidade na nossa forma de comunicação, certo? Bom, então, a partir desses meios inovadores, nesses meios atuais de comunicação que o professor Carlos bem lembrou, nós temos que entender a seguinte coisa: o que motivou essa evolução, essa agilidade. Como o professor Carlos disse, às vezes você tinha que mandar uma carta para outro continente, para outro estado, demorava dias, semanas, meses para você chegar. Hoje, no e-mail, você chega com 5 segundos, 10 segundos, dependendo de quantos saltos ele vai passar de redes, ele chega para você. Então, o que motivou isso? Vamos fazer agora um breve histórico sobre os fatores que motivaram esse crescimento da tecnologia em termos de comunicação. Vejamos o seguinte: os computadores trabalhavam de forma isolada. Então, anteriormente, os computadores tinham um computador responsável por determinada ação em cada departamento da empresa. Vamos utilizar uma empresa como exemplo. Dentro do setor financeiro tinha um computador que era responsável por todas as finanças. Dentro do setor de recursos humanos tinha outro computador que era responsável por todos os cadastros de funcionários. Então, eram vários servidores responsáveis por serviço da empresa espalhados por toda a empresa. E esses computadores, eles não se comunicavam. Então, a estação de trabalho do gerente, do diretor, por exemplo, não podia ter acesso às informações dos funcionários cadastrados na empresa, que eram registrados, ou ele não podia ter acesso ao último relatório financeiro da empresa, de vendas, de materiais que tem em estoque. Por quê? Porque os computadores, eles trabalhavam de formas isoladas. Então, esse era um problema que motivou esses sistemas de comunicação. Vejamos outro. O processamento era realizado em cada computador. Como nós dissemos, então, os computadores trabalhavam de forma isolada, então o processamento das informações, cadastros, geração de relatórios, era realizados por um único processador, um computador em cada departamento, isolado. Eles não tinham comunicação uns com os outros. Outro fator que era muito utilizado era o DPL-DPC. Era usado para a troca de informações. Aí você me pergunta, o que é esse DPL-DPC? DPL-DPC é disquete para lá, disquete para cá. Então, essa era a forma com que os computadores, nessas empresas, trocavam informações. Você pegava, digitava todo o seu trabalho lá, no seu computador, e aí você pegava um disquetinho, ia correndo lá para o outro setor, colocava o disquete no outro computador, e aí ele teria acesso às informações. Ele alterava o que era necessário, salvava um disquete, voltava correndo de novo para outra sala e colocava. Então, era esse trabalho todo para se trocar informações dentro da empresa, entre setores. Então, esses fatores aí motivaram o quê? A criação desses sistemas de comunicação mais rápidos, mais velozes. Então, isso motivou aí bastante esse crescimento, esse avanço. Então, a primeira rede conhecida de computadores foi a ARPANET. Acho que muitos já devem ter ouvido falar sobre a ARPANET. Ela foi a primeira rede de computadores mais conhecida. Ela é conhecida como também a rede que iniciou o que hoje nós conhecemos a internet. Essa rede, a ARPANET, ela foi criada pela ARPA, que era uma agência de pesquisas de projetos avançados. Geralmente era utilizada para pesquisas militares. Essa agência desenvolvia projetos nesse setor. Para quê? Para interligar bases dos Estados Unidos em caso de guerra. Então, eles criaram uma solução aí de interligação, de troca de informações. Então, a ARPANET ficou conhecida como a primeira rede de computadores e hoje ela é conhecida como a internet. A partir dela, a internet foi criada. Então, diante disso tudo, nós iniciamos com a pergunta: o que é uma rede? Uma rede é um sistema de comunicação de dados constituído através da interligação entre computadores e outros dispositivos, distribuídos geograficamente, com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos. Então, uma rede de computadores é isso. Ela é composta, é um sistema, quer dizer, um sistema é composto de várias partes que se integram para um determinado objetivo. O objetivo de uma rede é o quê? Compartilhar dados e informações. E essa rede é composta por computadores, né, esses computadores que nós utilizamos, os PCs, notebooks, e também outros dispositivos, tais como impressoras,
temos hubs, switches, roteadores, tudo isso você vai conhecer a funcionalidade durante a aula. Mas então a rede é isso, é um sistema, né, que se comunica entre si, para quê? Para compartilhar recursos. Evanderson, me chamou a atenção essa história de compartilhar recursos. Que tipo de recursos podem ser compartilhados em uma rede de computadores? Nós temos aqui um exemplo bastante simples. Por exemplo, você tem um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade com 5 computadores. Você precisa ter 5 impressoras para que o trabalho se dê com uma agilidade satisfatória? Não, você não tem necessidade de comprar 5 impressoras. Você pode comprar uma única impressora, ligar em um dos computadores, criar uma rede para interligar esses computadores, e esse recurso de impressão, essa impressora, ela vai estar disponível para todos os computadores interligados nessa rede, certo? Um outro exemplo de recurso a ser compartilhado é o HD, ou disco rígido dos computadores. Você não tem necessidade de comprar vários computadores com grande capacidade de armazenamento. Basta comprar um computador com grande capacidade e compartilhar esse recurso com outros computadores disponíveis na rede. Outros recursos que podem ser compartilhados são o processador. Muitas vezes, algumas empresas têm um mainframe ou um supercomputador que fornece a sua capacidade de processamento para outros computadores interligados na rede. Então, essa é uma das principais vantagens da utilização de redes de computadores, que é o compartilhamento de recursos. E vários tipos de recursos podem ser compartilhados. Concorda comigo, Evanderson? Com certeza, professor. É isso mesmo. Essa é a função de uma rede de computadores. Uma rede de computadores não justifica você ter uma rede se você não tiver os recursos compartilhados. Por exemplo, eu tenho uma empresa com 10 computadores, 20 computadores. Se todas elas necessitam fazer uso de impressão, como o professor Carlos bem disse, eu não preciso comprar 15, 20 impressoras, colocar uma impressora em cada computador. Eu posso comprar uma ou duas, dependendo do fluxo de impressão, coloco em um computador e estabeleço que aquele computador ali vai ser responsável, vai ser o servidor de impressão. E ele vai poder compartilhar essa impressora com todos os demais da rede. Então, qualquer computador pode estar, a impressora pode estar no setor de recursos humanos. E alguém lá da diretoria de vendas, do setor de vendas, quer fazer uma impressão diretamente nos recursos humanos, essa impressão vai sair lá, sem precisar estar conectado diretamente a ele. Então, a vantagem das redes de computadores é essa, é você compartilhar ao máximo recursos que você tem tecnológicos. Para haver essa rede, nós temos que entender esse compartilhamento de recursos, de hardware, de impressoras, de scanners, de diversos dispositivos. A gente tem que entender como funciona, primeiramente, o processo de comunicação. Vamos ver como funciona. Para haver comunicação, devemos lembrar que são necessárias 4 partes importantes. Vale lembrar que essas 4 partes que nós vamos falar agora, elas são necessárias para a comunicação tanto humana como uma comunicação computacional. Qualquer tipo de comunicação que você possa imaginar que exista, essas 4 partes são as mesmas para todas. Então vejamos quais são elas. A primeira delas é o emissor. Quem é o emissor? É a parte que transmite a informação, ou seja, representa onde a informação é gerada. Então, a primeira parte de um processo de comunicação é o emissor, é a origem da informação, é o local onde a informação é gerada. O segundo componente é o seguinte: receptor, é aquele que recebe a mensagem do emissor. Então, se eu tenho um processo de comunicação, eu desejo trocar uma informação com alguém. Então, se eu estou gerando a emissão, então eu sou o emissor, o originador da mensagem. E eu vou transmitir para alguém. E essa próxima parte é o meu receptor, ou é o meu destino. Então, nós vimos que são 4 partes, já vimos 2, emissor e receptor. A outra parte é o meio de transmissão. É a interface ou caminho entre o emissor e o receptor, que tem a tarefa de transportar o sinal ou mensagem. Então, eu tenho a origem e tenho o destino. A outra parte no processo de comunicação é o meio de transmissão. É o meio pelo qual eu vou transmitir a mensagem, o dado, a informação. Então, eu tenho a origem, destino e o meio pelo qual eu vou transmitir.
Mas ao final, quando eu falar a última parte, eu vou dar um exemplo que você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo aqui dessas 4 partes. Então vejamos a última parte, é o sinal. O sinal, ele contém a mensagem composta por dados e informações. Então aí fechamos as 4 partes de um processo de comunicação. Emissor, receptor, meio de transmissão e o sinal. Quando eu falo com alguém, eu estou originando a mensagem, eu sou o emissor. A pessoa que está me ouvindo, no caso, por exemplo, você é o receptor. Então, um processo de comunicação entre mim e você, eu sou o emissor, você é o receptor. A mensagem, qual que é o sinal? O sinal é o que eu estou dizendo, é o que eu estou tentando explicar para vocês sobre o processo de comunicação. E qual é o meio de transmissão? São vários. A gente está usando aí os sinais de satélite, mas o principal meio de comunicação, de transmissão da informação, do dado que eu estou falando para vocês, é a voz, o som. É por esse é o meio de transmissão que eu estou utilizando para conversar com vocês. Vamos ver outro exemplo? Aqui, ó. Nós temos um emissor e um receptor. Temos aqui o meio de transmissão e dentro desse meio de transmissão eu faço o envio do sinal. Aqui estamos fazendo a representação em forma computacional. São 2 computadores, no qual através de um meio de transmissão, seja ele qual for, cabo, ar, estou transmitindo sinais, aí estou transmitindo dados de um para o outro. Vejamos um exemplo mais claro ainda. Utilizamos aqui o exemplo da carta. A carta, no meu remetente, quem é o remetente? Eu quero enviar uma carta, por exemplo, para minha tia, que mora em Minas Gerais. Eu vou escrever uma carta para ela. Como o professor Carlos falou, a gente hoje já não escreve mais carta. Mas suponhamos que eu vou escrever uma carta para ela. Na parte do remetente, quem é o remetente? É quem está escrevendo a carta, quem está emitindo a carta. Quem vai enviar é o emissor. O destinatário é quem? Seria o nome da pessoa para quem eu estou enviando a carta, no caso, o nome da minha tia. Então, o receptor aí no processo de comunicação seria o nome da minha tia. Dentro da carta vai o quê? Eu tenho uma folha de papel no qual eu vou colocar toda a mensagem que eu tenho para dar para ela. Por exemplo, tia, como a senhora está? Eu estou bem, estou dando aula agora, está legal, estou gostando disso, eu estou bem de saúde, minha família vai bem. Toda a mensagem que eu desejo transmitir, eu escreveria ali. Dentro dessa folha seria o quê? O meu sinal. O sinal, lembre-se que é o dado ou a informação. E o próximo meio que está faltando é o quê? É o meio de transmissão. Eu dobraria esse papelzinho, colocaria no envelope. O envelope seria o meu meio de transmissão. Então, colocaria no envelope e despacharia no correio. O correio se encarregaria de entregar, então, esse dado, essa informação que eu coloquei dentro do envelope até o receptor. Então, esse é o processo de comunicação, seja computacional, seja humano. Todos executam da mesma forma, são executados da mesma forma. Vamos falar um pouquinho sobre rede de comunicação? Uma rede de comunicação, não necessariamente, ela vai ser composta só por computadores. Por exemplo, uma rede telefônica é composta por telefones, aparelhos telefônicos, também por computadores. A internet, você pode acessar a internet a partir do seu telefone celular. Então, você há de concordar comigo que não são só computadores que estão conectados na internet. Você pode acessar a partir de um palm top, de um pager, de um pocket PC, de um smartphone, de um telefone celular. Você pode acessar a internet até de computadores. Você acredita nisso? Então vamos ver aqui do que é composta uma rede de computadores. Uma rede é composta por pessoas, por hardware e por software. Ué, mas pessoas fazem parte de uma rede de comunicação? Com certeza. A pessoa, em geral, computadores não ficam mandando mensagens sozinhos. O computador não manda e-mail sozinho se tiver tudo normal. Em geral, pessoas enviam e-mails através da internet utilizando computadores, certo? Então, no caso, a pessoa faz parte da rede de comunicação como uma pessoa. O programa que você usa para enviar e-mails faz parte da rede de comunicação como um software. E o computador que você usa, conectado à internet, que você usa para enviar essa mensagem, faz parte da rede de comunicação através, como sendo um hardware. É um hardware que faz parte de uma rede de comunicação. Correto, Evanderson? Correto, professor. Então vamos agora conhecer um pouco mais sobre esses componentes de uma rede aí que o professor Carlos acabou de dizer, principalmente no tocante a hardware. O primeiro componente
é o computador. Antes que você veja o que é um computador, já deu até para ler um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já trabalha com computador, já teve acesso pelo menos uma vez a um computador. Você seria capaz de me definir o que é um computador? Você já parou para pensar na definição do que é um computador? É difícil, né? Muita gente trabalha, está em constante uso, mas na hora de você tentar definir um computador, é sempre muito problemático. Então vejamos agora o que é um computador. Computador é uma máquina capaz de executar vários tipos de tratamento automático de informações ou processamento de dados. Então, isso é um computador. Um computador é uma máquina capaz de fazer o quê? Processar dados e informações aí de diversos tipos. E fazer tratamento, agrupamento de informações, separação. Então, isso é um computador. Vejamos outro componente. São os periféricos. Os periféricos são aparelhos ou placas que enviam e recebem informações do computador. Como exemplo aí, nós temos impressoras, scanners e outros tipos de periféricos aí. Bom, quando a gente fala que os periféricos fazem parte de uma rede de comunicação, nada mais correto do que dizer isso. Por exemplo, quando a gente falou no início da aula sobre um servidor de impressão, essa impressora não poderia ser compartilhada na rede se ela não fizesse parte dessa rede de comunicação. Então não se engane, redes de comunicação não são formadas apenas por computadores. Outros dispositivos também fazem parte da rede, por exemplo, impressoras ou scanners. Como o Evanilson comentou, essencial para que a comunicação se estabeleça é a existência de um meio de transmissão. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Então, o meio físico de transmissão é um sistema físico de comunicação pelo qual os dados são transmitidos, ou seja, qualquer meio capaz de transportar informações eletromagnéticas. De maneira geral, eu posso dizer que o meio físico de comunicação é um caminho, é um meio físico através do qual o sinal que transporta a mensagem se propaga. Por exemplo, uma comunicação, uma conversa informal em uma sala ou em um bar. A informação, né, o emissor da mensagem é quem fala, o receptor quem escuta. O sinal é a voz, é o sinal sonoro emitido pelas cordas vocais. E o meio de transmissão, o meio físico de transmissão nesse caso, é o ar. Um outro exemplo de meio físico é a água. Quem já ouviu falar do sonar dos navios? O sonar de um navio envia uma informação sonora até o fundo do rio ou do mar, onde esteja. Esse sinal sonoro, quando ele encontra uma superfície sólida, ele é refletido e o sonar captura o eco. A partir do tempo que o sinal leva para ir e voltar, o sonar determina a profundidade daquela região. Então são exemplos aí de meios físicos de comunicação. Quando a gente fala em redes de comunicação, em redes de computadores, existem alguns meios físicos de transmissão que são mais comuns. Vamos acompanhar. Nós temos aí os cabos coaxiais, os fios, fibra ótica ou ainda o ar. Então, se a gente for observar bem as redes de comunicação, nós temos aí aqueles cabos cabos coaxiais. Parece aquele cabo que você usa para conectar o videocassete à televisão. Um cabo que tem um bom isolamento e tal. Então, aquele cabo ali ele é responsável por transmitir sinais eletromagnéticos do computador que emite a mensagem até o computador que recebe a mensagem. Um outro tipo são os cabos de pares trançados, que são aqueles cabinhos azuis, né, que a gente costuma utilizar em redes de computadores. Nós temos ainda as fibras ópticas. As fibras ópticas são cabos que permitem transmitir sinais luminosos, a mensagem é transmitida através de sinais luminosos por grandes distâncias e em alta velocidade. E um outro exemplo também de meio físico é o próprio ar. Se você usa o controle remoto da sua casa, por exemplo, utiliza o espectro infravermelho que está disponível no ar. Ou seja, existem aí diversos meios físicos de comunicação entre computadores. Concorda comigo, Evanilson? Com certeza, professor. É isso aí, os meios físicos de transmissão de dados são bem variados, são empregados de acordo com a necessidade também de cada um. Você não vai usar, de repente, uma fibra ótica dentro de uma rede local, às vezes não há necessidade, às vezes você pode usar aqueles cabos Ethernet, fio de cobre mesmo, né, professor? Que a gente usa que é uma solução muito mais barata, mais em conta. Então, é necessário que você conheça sempre muito bem aí quais são os meios físicos de transmissão. Bem lembrado,
que o professor falou, é o ar. Né? Quando a wireless, aqueles sistemas de comunicação de rede sem fios, comunicam, trocam dados e informações, o meio físico pelo qual ela utiliza para o processo de comunicação é o ar. Então, por mais que a gente pense que não há cabos, né, porque você não está vendo um cabo ali de rede, ou cabo coaxial, ou uma fibra ótica interligando os dois pontos, o ar é utilizado como meio físico de transmissão, tá certo? Então, atentem-se aí bem para isso, porque tem gente que fala assim, que o wireless não utiliza nem o meio físico, né? Como eles falam, às vezes nesses produtos, propagandas sobre tecnologia, você tem que ficar atento a isso. Nós estamos aqui falando agora cientificamente. Cientificamente, o ar é um meio físico de transmissão, sim. Ok? Bom, tem outros componentes aí que são importantes para compor as redes de computadores, né, que são justamente aqueles dispositivos que fazem a comunicação entre o computador e o meio físico. Vamos acompanhar aqui no slide como são chamados esses dispositivos. São os dispositivos de ligação do computador à rede. Esses dispositivos, eles têm a função de promover o acesso do computador à rede de computadores. Nós temos aí como exemplo placa de rede, o modem, entre outros exemplos. Então vejamos, que história é essa de dispositivo de ligação do computador à rede? A rede não é formada de computadores e outros dispositivos? Com certeza. Agora, o computador é uma máquina digital, é uma máquina que interpreta muito bem sinais digitais. Nem sempre os sinais eletromagnéticos transmitidos pelos meios físicos de comunicação são sinais digitais. Muitas vezes existe a necessidade de uma conversão do sinal que é transmitido por um cabo de rede para um formato digital que o computador entenda. Nesse contexto, são muito utilizadas as placas de rede. As placas de rede são dispositivos capazes de digitalizar um sinal eletromagnético que chega por um cabo de comunicação. Um outro dispositivo muito comum são os modems. Na época em que a maioria das residências utilizava a internet de escada, usando a rede telefônica comum, os modems eram muito comuns. Hoje não estão em alta, porque já temos a DSL, temos a internet banda larga, temos outras opções. Mas os modems eram muito utilizados. Se você observar a palavra modem, M-O-D-E-M, é uma abreviação de modulador e demodulador. Ou seja, o modulador é um dispositivo que captura o sinal analógico e transforma num sinal digital. O demodulador faz o serviço inverso, ou seja, ele transforma o sinal digital num sinal analógico. Resumindo, ele converte o que vem do fio de telefone para um formato que o computador entende e converte do formato digital do computador para um formato de sinal analógico que é transmitido através da rede telefônica. Se a gente for observar as redes sem fio, os dispositivos que vão ligar o computador à rede são as antenas. A antena captura as ondas de rádio ou ondas eletromagnéticas que são transmitidas pelo emissor da mensagem e repassa essa informação para um decodificador que vai transformar esse sinal num sinal digital que pode ser interpretado pelo computador. Então, esses dispositivos de ligação de computadores à rede, eles são fundamentais para que se estabeleça a comunicação. São eles que vão codificar e decodificar as mensagens do meio físico para o formato digital e vice-versa. Certo? Correto, então. Então, pelo que o professor Carlos acabou de dizer, vocês não podem esquecer que para um computador, para qualquer dispositivo de rede que faça parte desse compartilhamento de redes, que seja ligado a uma rede de computadores, ele necessita então dessa interface de comunicação, de ligação entre o processo digital e o processo de rede ali para ser transmitido, seja via ar, seja via cabo, sinais elétricos ou sinais de luz, como é utilizado no caso da fibra ótica. Então nós não podemos esquecer desse componente aí fundamental para uma rede. Mas uma rede, ela também é composta por outros dispositivos, sem ser o computador, sem ser os periféricos, sem ser os meios de transmissão e sem ser ainda esses dispositivos de ligação, esses dispositivos de interface. São conhecidos ainda como os ativos e os passivos. Então, uma rede, ela possui, como nós falamos, outros componentes de rede comumente conhecidos como ativos e passivos de rede. Quem conhece bastante esse termo, ativo e passivo de rede, são principalmente aquelas pessoas que trabalham diretamente com rede de computadores. No caso, administradores de rede, gerentes de rede. Então, pessoas que trabalham diretamente com esse tipo de serviço,
da área de informática, eles conhecem muito bem o que eu estou falando, ativo e passivo. E agora veremos também o que significa cada um desses itens aí, desses componentes. Os ativos de rede são equipamentos que têm capacidade de processamento de dados, ou seja, são dispositivos que fazem escolhas a partir de regras previamente definidas. Então, os ativos, como o próprio nome já diz, né, ele é um componente da rede extremamente participativo. Ele está toda hora fazendo processamento aí de informações. Então, quando o dado chega para ele no sinal, por meio de sinal elétrico ou de luz, qual seja o sinal através da rede, ele vai tomar determinadas ações, ele vai executar determinadas ações previamente estabelecidas. Lembre que você deve dizer sempre para o computador ou para esse equipamento o que ele deve fazer, porque ele não é um equipamento geralmente inteligente, tá certo? Mas ele usa muitas funções do conhecimento já pré-estabelecido. Então, quando chegar um dado, uma informação até ele, dependendo do que for a solicitação, dependendo do que é esse dado, ele vai tomar atitudes diferenciadas, ok? Então, o ativo de rede, ele é um equipamento que possui processamento e ele executa ações determinadas, né, de acordo com o que ele recebe. E isso tudo é previamente estabelecido, antes do seu funcionamento, antes dele ser colocado em ação dentro de uma rede. E também veremos agora os passivos. Os passivos, diferentemente dos ativos, os passivos de rede são dispositivos que não possuem qualquer tipo de processamento, atuando geralmente como um elo entre os nós e os ativos. Então, os passivos, como nós vimos aí, eles não possuem nenhum tipo de processamento. Ele vai servir para quê? Geralmente ele serve para interligar uma rede a outra, sem nada, sem nenhum tipo de processamento. Ele serve para ligar computadores a outros computadores. Então, um passivo, ele não tem nenhum tipo de processamento. A informação, do jeito que chega para ele, ele encaminha para frente. Ele não vai tomar nenhuma ação pré-determinada de acordo com o dado ou a informação que ele está recebendo aí. Nós vamos ver agora para frente cada exemplo de cada um desses tipos aí, um ativo e um passivo. Bom, Evanderson, um exemplo simples de ativo e de passivo de rede são os repetidores de sinal, né? Por exemplo, os meios físicos de transmissão, por exemplo, os cabos de pares trançados, eles têm uma distância máxima que eles conseguem transmitir, né? Em geral, cabos de par trançado, eles conseguem transmitir o sinal com qualidade a uma distância em torno de 100 metros. Se existir a necessidade de construir um cabo maior que 100 metros, né, então nós vamos utilizar aí um repetidor de sinal, ou seja, um dispositivo que ele vai aumentar a força do sinal para que ele possa ser propagado através desse meio físico por uma distância maior aí. Então esse seria um exemplo de passivo de rede. Ele não processa nada, não decide nada, ele simplesmente pega um sinal e passa para frente. Você concorda comigo? Com certeza, professor. Existem aí outros dispositivos que são um pouco mais elaborados. Por exemplo, nós temos aí os bridges, né, ou pontes, que são dispositivos utilizados para interligar duas redes com características distintas, ou ainda duas redes semelhantes. Que história é essa de ligar duas redes com características distintas? Vamos pensar. Imagina como funciona a telefonia hoje em dia. Você tem um telefone fixo na sua casa que utiliza a rede telefônica para fazer ligações. Essa rede telefônica, ela vai para uma central de telefone, por exemplo, a central do bairro. Da central do bairro, vai para a central da cidade. Lá, essas linhas são todas conectadas numa central digital que faz toda a comunicação. Essa central digital é uma rede de computadores. Ou seja, nós estamos misturando aí a rede telefone com uma rede de computadores. Em algum momento, é necessário que exista um componente ativo dentro dessa rede que vai permitir que o sinal de telefone seja convertido para o sinal digital. Ou seja, vai fazer a conexão entre duas redes diferentes. Um outro exemplo de bridge, de ponte, né, são aqueles dispositivos que recebem um sinal por uma antena e convertem esse sinal para uma rede digital para que ele possa ser processado, certo? Então as bridges são isso. Outro tipo de dispositivo ativo de rede
são os roteadores, ou os routers. Né? Um roteador, ele determina qual caminho a informação deve seguir para chegar ao seu destinatário. Os roteadores, eles são dispositivos muito importantes, sobretudo para redes de computadores do tipo da internet, por exemplo, que é a interligação de várias redes diferentes. Quando você envia uma carta, você precisa dizer o endereço do destinatário para que a mensagem possa ser entregue, certo? Da mesma forma, em rede de comunicação, em rede de computadores, cada dispositivo conectado a uma rede necessita ter um endereço. Nesse caso é um endereço eletrônico, um endereço digital, um endereço físico, que vai permitir que esse dispositivo seja identificado dentro de uma rede. Muitas vezes, em redes diferentes, que estão conectadas através de uma ponte, por exemplo, ou várias redes conectadas entre si através de várias pontes, cada um dos dispositivos, dos computadores conectados, tem um endereço. Agora, é fácil para que um computador saiba o endereço de todos os outros computadores conectados, por exemplo, na internet? Para um computador saber de tudo isso, ele necessitaria de uma grande capacidade de armazenamento, grande capacidade de processamento, grande capacidade de memória. Ou seja, não é fácil para um computador conhecer todos os outros que estão disponíveis na internet, que estão conectados à internet. Então, existem os dispositivos chamados de roteadores, que eles são responsáveis por guardar ali o endereço de alguns computadores conectados à internet, e esses computadores ficam sob a sua responsabilidade. Ou seja, um conjunto de roteadores pode permitir a comunicação entre um conjunto muito grande de computadores, sendo que cada roteador conhece o endereço de alguns computadores, eles trocam mensagens entre si, então a mensagem de um computador que está numa determinada rede, através de um roteador, pode chegar a um computador que está numa rede muito distante, certo? Então vamos utilizar aqui um exemplo ilustrativo da ação de roteadores. Por exemplo, nós temos aqui um computador C que deseja enviar uma mensagem para um computador B que está disperso aí pela internet. Então, ele não sabe, a priori, aonde está o computador B. Então, ele vai utilizar o roteador. O roteador seria esse aqui. Né? Esse nó aqui seria um roteador. Esse roteador, ele conhece as rotas disponíveis para encaminhar a mensagem enviada pelo computador C. Né? Então, ele vai escolher uma das rotas para enviar essa mensagem, supondo que o computador B, que é o destinatário, pode ser acessado a partir dessa rota. Nesse momento, esse outro roteador aqui vai identificar, dentre os endereços que ele conhece, uma possibilidade para enviar a mensagem para o computador B. Então, ele vai escolher uma rota para direcionar a mensagem. Dessa maneira, essa mensagem vai passar por outro roteador. Esse outro roteador vai repetir o processo, envia a mensagem para frente, um outro roteador no meio do caminho também recebe essa mensagem e passa para a rota destino, até que essa mensagem chega num roteador que conhece o endereço físico do computador B. Aí, então, a mensagem vai ser entregue ao seu destinatário. Ou seja, a partir de um computador, ela foi encaminhada para diversos roteadores que, consultando as suas tabelas de endereço, tornaram possível entregar a mensagem ao computador que está numa outra rede, que está numa rede distante de onde a mensagem foi originada. Então, dessa maneira, funcionam aí os roteadores. Eles se comunicam entre si, né, trocando endereços dos computadores que estão sob as suas responsabilidades, permitindo que as mensagens sejam enviadas para computadores sob redes diferentes. Certo? Bom, além do roteador, que é um ativo de rede, nós temos agora mais um exemplo de um passivo de rede, que é o hub. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar, já devem ter visto um hub aí. Vamos ver para que serve um hub? Um hub, ou também conhecido como um concentrador, é um equipamento que interliga vários computadores entre si. Ele envia as informações a todos os computadores que estão conectados a ele. Esse processo de enviar a comunicação, enviar a mensagem
a todos os que estão conectados a esse concentrador é chamada de broadcast. Quer dizer, um fala e todos escutam. É como se nós estivéssemos aí na sala de aula. Suponhamos que eu estivesse aí presente com vocês aí na sua sala de aula. Quando eu estou falando com vocês, a informação se origina de um único ponto, no caso seria eu, e eu estaria falando com vocês. Todos vocês estariam escutando aí ao mesmo tempo. Então, vocês todos estariam escutando. Então, esse processo de um fala, todos escutam, é chamado de broadcast. Tá certo? Nós vamos ver mais para frente que existe um outro equipamento que faz o inverso. Ele faz, quer dizer, não faz para todo mundo escutar, ele faz apenas para um. Mas o hub, então, o hub ele é um passivo, quer dizer, o que chega nele não é processado, não existe nenhum tipo de processamento, ele não executa nenhuma ação. Do jeito que a informação chega, ele apenas redistribui para todos que estão ligados aí a ele. Mas existe outro, que é um ativo de rede chamado switch, ou ainda comutador. Ele tem a mesma função do hub, ele é um concentrador também, só que com um diferencial que ele encaminha as informações que ele recebe somente para quem? Para o computador ao qual a mensagem se destina, que é o processo chamado unicast. Então, aquele que originou a mensagem vai ter a certeza que aquela mensagem só vai ser escutada pelo computador que ele mandou, para o computador que ele enviou a mensagem. Então, se o computador A mandou uma mensagem ao computador C, somente o C vai receber essa mensagem. Por mais que tenham outros computadores interligados aí ao switch, sejam concentrados nesse switch, somente um computador é que vai receber essa mensagem. Por quê? Porque quando você pluga um cabo de rede, pluga um computador no switch, a placa de rede, que nós vimos atrás, a exemplo do modem, que é uma interface de ligação à rede, ela possui um endereço. Nós vamos estudar bem para frente detalhadamente o que é esse endereço, mas ele é um endereço chamado endereço MAC, certo? Então esse endereço ele é único. O que o switch vai fazer? Ele vai pegar esse endereço dessa placa de rede que está conectada a determinada porta e vai criar uma tabela. Nessa tabela ele vai colocar assim, ó, na porta 10 está o endereço 2020, suponhamos. Na porta 5 está o endereço 1015. Então, quando ele for mandar a mensagem para o computador, o receptor, ele vai procurar nessa tabela qual é a porta que ele está ligado. Ele vendo qual é a porta, ele vai mandar a informação somente para ela. Esse processo de unicast, ele é muito interessante, por quê? Porque ele aumenta significativamente a segurança de uma rede e o desempenho também de uma rede. Principalmente quando você tem muitos computadores conectados. Quando nós vamos estudar agora mais para frente a topologia de redes, nós vamos entender o motivo disso. Então, o switch, ele pratica um processo de comunicação chamado unicast. E o hub, que é um passivo, ele pratica o chamado broadcast. Então, broadcast, um fala, todos escutam. Então, o que um computador manda para o hub, todos vão escutar. Para o switch, um fala e somente a quem se destina a mensagem é que vai receber, que vai escutar, que é o unicast. Vamos ver agora um exemplo aqui ilustrativo disso aí? No hub, nós temos o exemplo aqui de um computador que vai querer se comunicar aqui, ó. O computador D vai querer enviar um pacote, esse pacotezinho aqui, pequenininho aqui, ó, para o computador B. Vamos ver como é o processo? Então ele envia o dado, a informação, acompanha aí, pelo cabo de rede, recebeu aqui no switch, no hub. O hub imediatamente vai copiar essa informação para todas as portas que possuem computadores ligados. E enviou o quê? Essa informação para todos eles aqui, ó. Podem observar aqui, ó. Todos receberam o pacote. Só que eles vão descartar esse pacote, ó, porque vai dizer, ó, não é para mim. Ele está endereçado ao computador B. Então, somente o B aqui, ó, que recebeu, é que vai fazer uso dessa informação. Somente o computador B. Então, dessa forma aí, se nós tivéssemos aí, por exemplo, um programa chamado de sniff, aqueles farejadores, instalado em um desses computadores, com certeza ele iria receber essa informação. Muitas vezes essa informação não tem significado, não tem um grande valor.
Mas e se essa informação fosse, por exemplo, um usuário e senha de um banco, de um e-mail, de um sistema? Aí já poderia ser um problemático, não é verdade? Porque se eu estivesse direcionando esse usuário e senha a um servidor e outros computadores que não tem nada a ver estivessem escutando essa conversa, então não seria interessante. Então vejamos agora o exemplo do switch. O switch, ele encaminha novamente aqui, ó, o exemplo, ele vai encaminhar novamente uma informação do computador D para o computador B. Só que ao encaminhar essa informação, o que vai acontecer? Quando a informação chega no switch, em vez de ele encaminhar para as portas, para todos os computadores, ele vai checar as portas. Ó. Ele diz, ó, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Ele sabe que o computador B está nessa porta. Por isso ele enviou então o pacote somente para ele aqui. E ele economizou então tráfego aí na sua rede local. Ele economizou a sua infraestrutura de computadores. Se você vê esse processo com 4, 8, 10 computadores, não parece ser tão significativo. Mas a partir do momento que você tiver 100, 200, 350 computadores, 500 computadores em uma rede local, aí você vai ver muito bem a diferença entre um switch e um hub. Bom, então nós podemos perceber aí, né, alguns conceitos, né, exemplos de dispositivos, de meios físicos, que são suficientes e necessários para implementar as redes de computadores, né? Agora, Evanilson, as redes de computadores elas podem ser classificadas de diversas maneiras diferentes. Isso mesmo. Né? Então, um exemplo de classificação das redes de computadores é em relação à sua abrangência, né? Então, redes de computadores podem ser classificadas de acordo com a sua abrangência geográfica, como, por exemplo, uma sala, um prédio, uma cidade, um país ou um continente. Ou seja, as redes podem ser classificadas de acordo com a sua abrangência, ou seja, a área em que elas atuam. Vamos acompanhar aqui um exemplo. Existe a rede do tipo LAN, chamada de Local Area Network, ou seja, uma rede de área local, que são redes de comunicação utilizadas para interligar equipamentos de rede com capacidade de atuação em uma área de no máximo 10 km de distância. Bom, na verdade 10 km aí já não é uma área muito pequena, mas também não é nada muito grande. Se você observar uma casa ou um prédio, um hospital, você pode implementar uma rede local em um escritório de advocacia. Você pode implementar uma rede local em um hospital. Né? Não é nada que chegue aí a 10 km, mas, por exemplo, você pode implementar uma rede local num ambiente como os estúdios da Rede Globo Projac, que pode não chegar a 10 km, mas com certeza aí é uma área bem grande. Ou em parques nacionais de preservação, você pode implementar aí alguma rede desse tipo, que tem aí uma boa extensão, não extrapolando os 10 km. Então, redes locais são redes de pequena abrangência. Você pode ter uma rede na sua casa, uma rede no seu escritório, uma rede em um prédio, uma rede em uma escola. Lembrando sempre que a abrangência de uma rede não diz respeito ao meio físico que é usado para se conectar os componentes, os dispositivos da rede. Você pode ter na sua casa uma rede sem fio, ou você pode ter na sua casa uma rede utilizando um concentrador, como um hub ou um switch. Então, o meio físico não interfere na abrangência da rede, certo? Nós temos aí um outro tipo de rede, que são as redes do tipo MAN, também conhecidas como Metropolitan Area Network, ou uma rede de abrangência metropolitana, que é uma rede que abrange aí mais ou menos a área de uma cidade, não extrapolando aí a área de 100 km. Né? Um exemplo de uma rede do tipo LAN seria uma secretaria de saúde, que tem um ponto central, interligada aí com os postos avançados de saúde espalhados pela cidade. Então, se esses postos estão conectados com a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, isso caracterizaria uma rede do tipo MAN, de abrangência metropolitana. Um outro tipo de rede são as redes do tipo WAN, que seria Wide Area Network, ou uma rede de longa distância, ou uma rede de grande abrangência, que permitiria aí abranger grandes distâncias, como a extensão de um país ou a extensão de um continente, certo? Então, o melhor exemplo de rede do tipo WAN é justamente a internet.
A internet é uma rede de comunicação que pode abranger o mundo inteiro. Não necessariamente todas as cidades do mundo têm conexão com a internet. Em algum lugar longínquo aí pode ser que a internet não tenha chegado ainda. Mas existe a tecnologia suficiente para que isso aconteça. Um outro exemplo de rede de comunicação, nesse caso, não a rede de computadores, seriam as redes de telefonia celular, né, que abrangem aí países e até o mundo inteiro, certo? Então essa seria uma maneira de classificar as redes de computadores. Mas tem outras ainda maneiras de classificar as redes. Isso, existem outras maneiras de classificação da rede de computadores que nós conhecemos por topologias. O que é uma topologia de rede? Vejamos aí no slide. Topologia de rede compreende a forma como os componentes de uma rede, ou seja, computadores, hubs, switches, impressoras, entre outros, estão interligados entre si. Nós temos aí também que a topologia de rede ela abrange principalmente três campos: o campo físico, o campo elétrico e o campo lógico. Vejamos agora o exemplo aqui de topologia de rede, que é o conhecido por nós como barramento. Nessa topologia, os nós estão ligados a um barramento central único. Você pode ver aí, o nó é conhecido como os computadores. Computadores, hubs, todos eles são nós. Então, esses nós estão ligados aí num único barramento. Ok? Então, vejamos aí, ó. Acompanhe aí na ilustração. Os nós, os computadores, estão ligados num único cabo aí, ó. Observem, todos aí, para a comunicação. Outro exemplo de topologia é o em anel, onde os nós são interligados uns aos outros sequencialmente, de forma contínua, formando um caminho fechado em forma de anel. Então vocês podem ver aí que um nó se liga ao outro e essa ponta vai se ligar novamente ao primeiro, formando aí um anel de comunicação. Essa comunicação, esses dados, podem ir de um lado para o outro, não tem problema nenhum. Outro tipo de topologia, e a mais conhecida e utilizada nos dias de hoje, é a topologia estrela, onde os nós estão interligados em um ponto central, em um concentrador. Vocês já sabem qual é esse concentrador aí. Nós falamos nessa aula. Um hub ou um switch. Isso mesmo, um switch. Então, esses são concentradores. A rede estrela é a mais utilizada hoje. Você vai encontrar aí em diversos locais, empresas, pequenas empresas, grandes empresas, em casa. Todas utilizam esse tipo de topologia aí. Bom, cada uma dessas topologias de rede, elas têm vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, a topologia em estrela. Vamos acompanhar aqui no slide as vantagens e desvantagens desse tipo. A vantagem da topologia estrela, uma das vantagens é o gerenciamento centralizado, ou seja, a partir do nó concentrador, você consegue gerenciar aí a rede. Outra vantagem é a facilidade de acréscimo de PCs, né, ou de computadores. Você pode conectar e desconectar computadores dessa rede de maneira que ela não deixe de operar. Uma outra é que ela é tolerante a falhas, ou seja, se um computador dos que está conectado à rede para de responder ou sofre algum tipo de problema, os outros podem continuar se comunicando normalmente. Porém, essa rede também tem algumas desvantagens. Por exemplo, ela tem um maior custo de instalação, né? Ou seja, os equipamentos são mais caros, e existe também uma maior necessidade de cabos. Uma outra desvantagem, um outro problema que pode ser ocasionado pela utilização dessas redes é a questão de um ponto único de falhas, ou seja, se o concentrador falhar, a comunicação não poderá ser estabelecida mais entre os componentes dessa rede, certo? Ok. Então, as redes em barramento, nós vimos aí agora com o professor Carlos as vantagens e desvantagens de uma rede em estrela. Vamos ver também agora as vantagens e desvantagens de uma rede em barramento. Acompanhe aí. Vantagens de uma rede em barramento. Simples e de fácil instalação. Porque como vocês viram, todos nós estão ligados num único cabo, então você só vai acrescentando lá no final um computador. Então, é muito simples de fazer acréscimo de computadores nesse tipo de topologia. Vejamos outras vantagens. Requer menos cabos para interligação. Também é de fácil ampliação. Como nós disse, é de fácil instalação, os computadores são facilmente colocados, requer menos cabo e então com isso ela tem muita facilidade aí. Vamos agora às desvantagens. A rede fica mais lenta em períodos de grande utilização,
Por quê? Porque nesse período, quando um computador que está na rede de embarramento, ele envia informação, todos os outros param até que ele termine de transmitir. Enquanto o barramento estiver ocupado, nenhum outro pode transmitir. Então, quando você tem muitos computadores fazendo muitas tarefas, ele vai ficar bem lento aí. Outra desvantagem são problemas difíceis de isolar. Quando um computador, por exemplo, no meio lá dá problema, toda a sua rede vai parar. Então, constantemente, se um nó deu problema, certamente sua rede quase toda vai parar aí por causa desse único computador. Bom, nós temos também as redes em anel, né, que foram apresentadas, e com certeza essas redes também apresentam vantagens e desvantagens. Vamos acompanhar as vantagens das redes em anel. Elas são razoavelmente fáceis de se instalar, ou seja, os computadores são interligados uns aos outros, né, então não tem muito segredo aí na instalação de uma rede em anel. Também não requer uma grande quantidade de cabos e ela tem um desempenho uniforme, ou seja, em qualquer situação, esses computadores vão poder transmitir e receber dados com a mesma velocidade, certo? Mas ela também apresenta desvantagens. Por exemplo, assim como as redes em barramento, se um dos nós falhar, o anel de comunicação, ele vai faltar um elo nesse anel de comunicação. E com um elo a menos, não tem como a mensagem ser transmitida para o nó seguinte. Dessa maneira, se por um acaso a comunicação para, não tem como você saber em qual nó, em princípio, em qual nó ocorreu o problema. Ou seja, há uma dificuldade em isolar os problemas em uma rede em anel. Certo? Uma outra ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que muitas vezes as redes de computadores elas estão organizadas logicamente através de uma topologia e fisicamente através de outra topologia, o que permite aí desfrutar das vantagens de duas topologias ao mesmo tempo. Mas isso é assunto aí para um próximo momento, certo, Evanderson? Correto, professor. Bom, pessoal, então só revisando o que vocês viram hoje, só os tópicos do que foi visto hoje, na aula de hoje, nós temos o seguinte: você pode ver e compreender o que é uma rede de computadores, vindo que é um sistema, né, composto por vários outros componentes, entre computadores e outros dispositivos, com a finalidade de trocar informações aí. Também viu sobre os processos de comunicação, que é necessário 4 partes, é necessário um emissor, um receptor, um meio de transmissão e o sinal. Todos esses processos de comunicação é composto tanto para computação como humano. Nós vimos também quais são os componentes de uma rede, né, e o papel de cada um, a importância de cada um dos componentes que fazem parte de uma rede de comunicação. Também vimos quais são os tipos de rede e quais são as topologias através das quais uma determinada rede pode estar organizada, certo? Então, o nosso recado é esse aí, né? Nós gostaríamos de agradecer a vocês pela presença, né? E desejar a todos que tenham aí uma boa semana, boa noite, que a gente possa trabalhar com qualidade essa nossa disciplina de rede de computadores, certo? Isso mesmo, pessoal. Esse foi só o princípio, foi só para molhar a boca de vocês. A gente vai entrar bem mais fundo aí nessas áreas de topologia, certo? Não precisa se desesperar nos meios de transmissão, nós vamos trabalhar bem detalhadamente. Até a próxima aula, estudem. Um abraço a todos. Até mais.